Conheça alguns dos nossos alunos que conquistaram a aprovação e hoje já assumiram seus cargos públicos estudando com a nossa mentoria. São histórias reais, de pessoas comuns que decidiram mudar o próprio destino por meio do estudo estratégico, do planejamento certo e do acompanhamento adequado. Histórias de superação, disciplina e foco. Histórias que provam que a aprovação não é sorte, é método. Esses resultados nos inspiram todos os dias e mostram que, com orientação correta e constância, a posse deixa de ser um sonho distante e se torna realidade. Mentoria Professor Adriélio Moreno. Histórias que inspiram. Resultados que comprovam. Eu sou Lenilda. Quero agradecer a Deus e ao professor Adriélio por minha aprovação de ADI da Prefeitura do Recife. Fiz sua mentoria, aprendi a desenvolver redação e apliquei na questão discursiva. Eu recomendo a mentoria do professor Adriélio. Fui aprovado no concurso da Prefeitura de Jaboatão, dos Guararapes, para apoio pedagógico educacional. E fiz a mentoria do professor Adriélio com a sua grande equipe de professores. E aí obtive um resultado da minha aprovação e classificação dentro das vagas. Agradeço muito a essa mentoria que me ajudou a chegar e a conquistar meus objetivos. Obrigado, professor. Obrigado, grande equipe de professores. Bom dia, gente. Meu nome é Cátia Batista. Eu vim aqui agradecer ao professor Adriélio e a sua equipe, né? Os professores maravilhosos, né? E abrilhantaram, né? Com muito profissionalismo, né? A minha mentoria. Eu passei no concurso de Pojuca para secretário escolar e desde já agradeço, né? Primeiramente a Deus e depois a eles, pelo excelente trabalho e desempenho, por toda a dedicação e por todo o profissionalismo. Eu já agradeço, obrigada professores, obrigada a pessoa do professor Adriélio. E vamos no foco sempre, gente. Com a mentoria do professor Adriélio, vocês conseguem. Eu me chamo Almeida, resido em Fremiguelinho, Pernambuco. Fiz consultoria, né, com o professor Adriélio de redação. O cara é muito padrão, né? Eu não tinha nenhum conhecimento nenhum sobre redação. Ele me direcionou, né? Graças a Deus consegui uma boa nota na PM da Paraíba. Consegui minha aprovação, a tão sonhada aprovação, né? Que eu sempre quis, graças a Deus consegui, que eu era péssimo em redação. E o cara foi lá e me direcionou e deu certo, tá bom? Se vocês for fazer com ele, vocês podem ter certeza que não vão se arrepender, beleza? Valeu, pessoal, fosse honra, muito obrigado por tudo. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu me chamo Valquíria, participei da mentoria de Jaboatão, coordenado por professor Adriélio, e fiquei colocada em 42 na função de ADEE. Gostei muito de estudar nessa mentoria porque os professores são dedicados e também super inteligentes. Gostei muito. Fui concursada agora, nomeada nos últimos 330 convocados para professor 1. E com muita alegria, eu digo a vocês que... Então eu vim aqui dizer para vocês, procurem profissionais adequados para que você tenha sucesso como eu tive. Então eu vim indicar, claro, nosso querido professor Adriélio e sua mentoria. Não tenho o que reclamar, gente, porque quando você está achando para concurso, você precisa de estar com a mente boa. Tá com tempo disponível. E quando eu digo tempo disponível, é rejeitar mesmo aquela festa de aniversário que você quer ir. Você tem que ir, mas eu tinha que fazer... Não, você tem que focar. E quando eu dizia que eu tinha que focar, eu fazia... Mas foi focando, estudando e gabaritando, e a questão estava errada, e pergunta. Porque na mentoria você pode perguntar, você pode tirar a sua dúvida. Às vezes a sua dúvida para você pode ser uma besteira, mas para o outro colega é uma coisa grandiosa. Então assim, eu tenho muita dúvida. São professores que ensinam você a ter técnicas, para você ter habilidade de como você vai falar. Principalmente quando tem redação, gente, super indica a redação. As minhas redações de concurso variavam assim, 17, 18, era o que eu conseguia. Com a Adriana eu consegui 26. Eu não venho aqui fazer propaganda para ninguém e dizer assim, é conversa dela, não. Você procurar meu nome é Evani Maria Evaristo Bispo. Você procurar Diário Oficial lá, você vai encontrar meu nome. E vai ver que eu passei para professor 1 e estou na lista, cadastro de reserva do ADI, o último ADI que teve, que eu consegui essa pontuação aí, 26.
certo? Que valia até 30. Então, gente, é muito bom. Então, façam, divulguem, chamem seus amigos. Eu fui abençoada porque eu fui convidada. O meu marido conheceu ele de outra pessoa, né? Boca a boca. Que boca a boca a gente faz do que é bom. Então, confie em mim. Eu sou prova viva que eu sou concursada e vim dessa mentoria, certo? Então, sucesso para vocês. Na mentoria Professor Adriélio Moreno, você encontra soluções completas para estudar com estratégia e foco na aprovação. Oferecemos apostilas teóricas atualizadas, com conteúdo organizado de acordo com o edital, linguagem clara e direcionamento para o que realmente é cobrado em prova. Disponibilizamos e-books direcionados, ideais para aprofundamento dos conteúdos e revisões estratégicas. Trabalhamos com cadernos de questões comentadas, compostos por questões recentes das bancas, com comentários detalhados que auxiliam na compreensão dos erros e no fortalecimento da aprendizagem. Elaboramos simulados completos, estruturados no padrão da banca do seu concurso, acompanhados de gabarito para conferência e análise de desempenho. Oferecemos ainda mapas mentais e planejamento de estudos, ferramentas visuais que associam imagens. É um pilar fundamental para que você tenha sucesso no dia da prova. Olha, deixa eu procurar aqui ligar minha mesa digitalizadora. E podem fazer perguntas se quiserem. Achei. Pedinho, vão ler nessa questão aí, para a gente poder resolucionar. Vou querer que vocês participem dessa aula bem ativa. Vamos lá, pessoal. Então, essa questão foi uma questão aplicada aí do ano 2022, uma questão recente sobre currículo, né? Então, a questão cobra sobre conhecimento sobre o currículo, que é um tema, como eu já falei aqui, volto a repetir, extremamente importante para o edital, porque o edital cobra 4 manifestações do currículo. Lembrando que os tipos de currículo também serão cobrados. A gente viu isso na aula passada. Se vocês quiserem acessar, a aula está aí no YouTube. Basta vocês procurarem aí a última aula. Vamos lá. Aí, a coleção Indagações sobre Currículo, publicada pelo Ministério da Educação, sinaliza que o currículo pode ser concebido com as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio às relações sociais, que contribui para o que o currículo? E aí ele fez essa questão, uma questão difícil, da FEPESE, né, de 2022, para assistente pedagógico. Ele cobrou exatamente o que a obra está dizendo. É uma coisa que o edital de vocês pode pegar pesado, eles podem, né? Geralmente ainda que não tem questões tão complexas, mas como o edital, ele desenhou o currículo com base nas referências bibliográficas. Por quê? Ele colocou o conteúdo, né? Colocou lá o conteúdo e depois ele colocou as referências. As referências. Então, não quer dizer que ele é bonzinho não, tá, gente? O que é que quer dizer isso? Quer dizer que ele colocou qual é o autor que ele vai cobrar. Então, ele botou lá Zabala, por exemplo. Ele colocou Freire. Então, Paulo Freire,
quando ele cobrar uma questão, ele vai querer que você fale sobre a concepção da educação a partir da ótica de Paulo Freire, não é a ótica de fulano, ciclano, ou a ótica que você aprendeu na faculdade. Ele quer que você fale sobre a concepção paulo freiriana, né? A concepção freiriana. Então, aqui nós temos essa concepção do currículo, né? Com base nas indagações sobre o currículo de 2017, publicado pelo Ministério da Educação, está cobrando uma obra específica. Aí você tem que ter estudado pelo edital e saber qual é a concepção ali, né? E aí ela fala sobre conhecimentos em meio às relações sociais que contribuem para o quê? Essa obra. Vocês marcaram o que aí? A conformação dos corpos, a efetivação das práticas meritocráticas, né? Meritocracia, não precisa nem ter lido aqui, vamos lá, vamos por eliminação, não precisa nem ter lido, quer dizer, precisa ter lido, o ideal é que você tenha lido, que você tenha domínio sobre aquele conhecimento, mas se você não tiver, por eliminação, meritocracia, a meritocracia é o sistema que a gente adota uma sociedade democrática, não meritocrata, né? A construção da identidade dos estudantes, isso faz sentido, vamos lá. O processo de homogeneização. Homogeneizar o que é? Homogeneizar é tornar único. E a educação não é homogênea, a educação é heterogênea. Né? Ou seja, nós temos numa sala de aula vários pessoas pensando de maneira diferente. Então, não existe esse processo de homogeneização da educação ou de algum processo de avaliar ou aprender. Tá? Então, isso está totalmente errado. Quando falar sobre homogeneização, cuidado. Essa questão geralmente vai estar errada. O nível das aprendizagens dos estudantes. Pode ser. Então, vamos lá. A alternativa correta é a letra A, tá? É a letra A. Por quê? Porque a letra A é correta, professor? De acordo com essa obra, né? Essa obra vai falar sobre temas transversais e ela vai falar também sobre as disciplinas que entram, as experiências escolares que entram sobre o desdobramento do conhecimento. Então, essa experiência que o aluno traz de casa, ele serve para a conformação dos corpos. Em que sentido, professor? Os temas geradores são, portanto, estratégias metodológicas de um processo de conscientização da realidade opressora vivida na sociedade. E quando o aluno traz isso para a sala de aula, do ponto de vista para o processo de construção da descoberta, né, para emergir do saber popular, os temas geradores, eles são extraídos para a unificação de tudo isso, certo? Então, poxa, professor, eu não acertaria, talvez eu marcaria a letra E. Talvez você caia no erro para marcar o nível de aprendizagem dos estudantes, né? As relações sociais, meio, a efetivação das práticas, a construção da identidade, mas é a letra A. A conformação dos corpos para um único objetivo, que é a aprendizagem de qualidade, né? Então, seria a nossa letra I, letra A. Difícil, né? Vamos lá, vamos para outra questão. Como forma de orientar o ensino-aprendizagem do componente de língua inglesa, eu falei sobre isso na aula passada. Se a banca for cobrar base nacional curricular comum em relação à mudança na BNCC, o que é que nós temos de diferente? Língua portuguesa e língua inglesa está lá ela é vista, ela é lida de uma maneira diferente, tá? A língua portuguesa vai trabalhar com campos de atuação diferente das outras disciplinas, que vão trabalhar com eixos temáticos, né? Então, tem que ter cuidado com relação à BNCC. E língua portuguesa vai trabalhar, a língua portuguesa e língua inglesa vai trabalhar com essa perspectiva, tá? Então, aqui ele fala sobre, componente curricular língua inglesa, né? As habilidades a serem adquiridas foram organizadas em campos temáticos. Assim, são considerados campos temáticos do componente curricular língua inglesa. Oralidade menos uma. Oralidade leitura escrita identidade, dimensão intercultural identidade inglesa. Como é que o aluno vai considerar, como é que a BNCC vai considerar
identidade inglesa para um aluno que é brasileiro. Né? Não tem como, né? Identidade inglesa não é um campo temático da orientação. Isso aqui é uma questão de BNCC para professor de língua inglesa. Tá? Então, a identidade inglesa é algo que só pode ter aquela pessoa que é natural daquele país. Né? Então, a dimensão intercultural, escrita, leitura e oralidade são o quê? Campos temáticos. Vamos lá, próxima questão. Considere as 7 características do currículo da educação infantil a seguir. Documento em movimento, plural e impreciso, transmite conhecimentos e valores morais, irreal e eficaz, apresenta concepções e princípios, apoia e planeja a aprendizagem, seleção de conhecimentos e práticas. Vamos lá. Ele vai pedir aqui as certas, né? Ó. Corretas. Vamos lá. Documento em movimento é um documento em movimento? Sim, né? O currículo é um documento em movimento, porque ele sempre vai ser remodulado de acordo com a necessidade daquela comunidade, daquele lugar, daquele estado, né? Vamos lá. Ele é plural, mas ele é impreciso, ele não é impreciso. O currículo não se configura como impreciso, né? Transmite conhecimentos e valores morais? Sim, transmite. Então, 3, né? Deixa eu ver aqui. 3. Plural impreciso. Apresenta concepções e princípios. Apoia e planeja a aprendizagem. Seleção de conhecimentos e práticas em relação às características. Plural, então é 1. Transmite conhecimentos e valores morais. Irreal, não é. Apresenta concepções e princípios. Apoia e planeja a aprendizagem. Seleção de conhecimentos e práticas. 5. Plural impreciso, vai ser. 1, 3 e 5 a gente não tem aqui, né? 1, 3 e 5. 5 vai estar certo. Planeja a aprendizagem? O currículo não planeja a aprendizagem. Quem planeja a aprendizagem é o plano de ensino. Então, 6 não vai estar certo. 1 e 7 não tem, né? 1, 3 e 7. Então, alguma coisa está errada aqui. 2, 4, 6. Características do currículo da educação infantil. 3, 6 são características do currículo. 2, 5 características. 1, 5 e 7. Dá para ser 1, 5 e 7, né? Pelo que eu venho analisando aqui. Então, a educação infantil, né? Movimento. Então, o que é o currículo da educação infantil? A gente sabe que o currículo é uma movimentação, novas diretrizes curriculares, parte ampla da escuta dos educadores. Essa aqui eu não sei por que ela não. 1, 3,
1, 3, 5 e 7 não tem, né? 1, 3, 5 e 7. Então vai ser 1, 5 e 7. Eu vou retomar essa questão depois, tá, gente? Vou botar aqui stand-by. E eu volto com vocês depois, tá? Tá muito confusa para mim essa aqui. Enfim, vamos lá, vamos. Segue. Na concepção da educação intercultural e seu compromisso com a justiça social, a organização curricular deve considerar o quê? Os saberes e as experiências dos grupos sociais, né, nessa dimensão intercultural, ele deve considerar os saberes, né? Sempre grife o que é que a questão está pedindo, para você ir para as alternativas com mais assertividade. Saberes e experiências dos grupos sociais com linguagens e identidades próprias que resistem às desigualdades socioculturais de gênero, raça, etnia e classe. Práticas culturais de ajustamento das diferenças sociais, visando ao controle de conflitos do cotidiano das escolas, estratégias de ensino-aprendizagem que mantenham a igualdade, mediante a integração de toda a cultura hegemônica, a disciplina na integração das diferentes culturas e como principal elemento para a construção de um currículo comum a todos. As diferenças culturais que são prejudiciais à organização. Essa está errada, né? As diferenças culturais não são prejudiciais à organização curricular, né? As práticas culturais. Vamos lá. Por enquanto, a A tá mais certa, né? Aqui está dizendo práticas culturais de ajustamento das diferenças sociais. Aqui está certo. Visando ao controle de conflitos no cotidiano das escolas. Vamos lá. Essa alternativa, né? Ajustamento pode sugerir o quê? Homogeneização. Então, essa palavrinha ajustamento, né? Ela não é favorável para que essa alternativa esteja... vai sair no dia 4, Nadia, os locais de prova. Só no dia 4, quarta-feira. Então, essa aqui está errada por causa disso. Estratégias de ensino, né? Essa letra C está errada por causa dessa cultura hegemônica, né? Está em desacordo com os princípios da educação intercultural, né? Que defende a valorização da cultura, das culturas diversas, né? Então, a hegemonia não é algo a ser seguido para... Principalmente quando a gente fala sobre interculturalismo, né? A disciplina na integração das diferenças culturais como princípio de elemento para a constituição do currículo comum a todos. Vamos lá. Essa letra D está errada porque a disciplina para a integração das diferentes culturas como principal elemento, a integração de diferentes culturas seja importante, a ênfase da disciplina sugere uma abordagem rígida, né? Quando ele fala que a disciplina na integração das diferentes culturas, disciplina configura o quê? Autoritarismo. E autoritarismo não é o foco do ensino no século XXI, né? Letra E, as diferenças culturais que são prejudiciais. Como é que as diferenças são prejudiciais? Isso também está errado. Então, é a nossa letra A. A nossa letra A é a nossa alternativa correta. Perfeito. Essa foi tranquilo, né? Da UFMA, questão da federal, para pedagogo. Vamos lá. Sobre o currículo, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é correto afirmar que o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular facultativo na educação básica. A arte não é componente facultativo, né, gente? A arte não é componente facultativo, né? Então, a gente tem essa aí como errada, né? Ele é componente o quê? Quem lembra? Lá da aula da Base Nacional Curricular Comum. Componente obrigatório, né? A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação física, sendo sua prática obrigatória para todos os alunos. E aí, nessa letra B, o que é que vocês acham que tem um erro aí? Embora a educação física seja um componente curricular obrigatório, isso aqui está certo, tá? Obrigatório. A prática da educação física deve ser oferecida, mas a LDB não especifica que a prática deve ser obrigatória para todos os alunos, em exceção.
pois a aplicação pode variar dependendo dos contextos específicos e da saúde do aluno, né? Então isso aqui está errado por causa disso. Por exemplo, tem aluno que tem dispensa de educação física por ter, né, um problema cardíaco, às vezes o aluno tem uma condição limitada, às vezes o aluno tem uma limitação em relação a barulho, né, autismo. Então, assim, às vezes o médico recomenda o aluno não fazer, e ele tem dispensa. Então, cuidado apesar de ser componente obrigatório, não é. A LDB não traça essa estratégia de... Ele contempla exceções, então não é sua prática obrigatória para todos, não. O ensino da história no Brasil levará em conta as contribuições da cultura norte-americana. E aí? Até engraçado, né? Isso de jeito nenhum, né, gente? O ensino de história no Brasil tem... a LDB não especifica sobre o ensino da história no Brasil, deve focar na cultura norte-americana. A história e cultura brasileira devem ser priorizadas em detrimento de outras culturas, né? Para que o aluno se sinta pertencente do local, né? Então, vamos lá, no currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será oferecida a língua inglesa. Isso aqui é verdade, né? A letra D é verdade. Então, a nossa letra D, né, gente? Letra D. Vamos lá, beleza, letra D. Aqui X também continua, né? Vamos fazendo perguntas aí que eu tô vendo vocês falando aí, tá? Tanto no YouTube quanto na sala de aula. O termo currículo tem sido significado de diferentes formas, por diferentes estudiosos da área. Eita, aí, ó, é uma questão bem difícil essa, que ela vai perguntar específico, cada teórico vai perguntar sobre o currículo, vai falar sobre o currículo. Cadê meu? Aí ela, peraí. Vamos lá. Aí ele vai falar, Bobbitt é um expoente do eficientismo, que defende o currículo científico baseado nos conceitos da eficácia, eficiência e economia. É um modelo explicitamente associado ao conceito de administração escolar. Para Ralph Tyler, toda a formulação dos objetivos da escola deve ser uma exposição das mudanças que devem operar-se nos alunos. Aqui, currículo global, metodologias de projetos e currículo transversal podem ser entendidos como proposta do currículo integrado. O currículo como prática de significação tem que entrar em contato comigo, Suzana, no meu WhatsApp, tá? Vou deixar aqui no chat. Lembrando, só uma pausa. Para que você tenha acesso à mentoria de reta final, tá por R$ 57,90 para você acompanhar comigo, de hoje até sábado, tá? Aula todos os dias, certo? E acesso à revisão de véspera, né? Que é no sábado, onde a gente vai ver toda uma revisão completa, disciplina por disciplina, tópico por tópico. Coloquei meu WhatsApp aí, vocês podem entrar em contato para continuar comigo nessa revisão final e ter acesso a todos os simulados, todos os gabaritos, todo esse material focado no edital, tá? Vamos lá. O currículo como prática, vamos lá, Bobbitt, aí a gente tem que responder aqui se é verdadeiro ou falso, eu acabei deixando de ver. Bobbitt é associado ao eficientismo e ele defende um currículo científico baseado em eficiência. Olha, esse Bobbitt, que é um autor inglês, ele foi um defensor do movimento do eficientismo na educação. Ele buscava aplicar princípios científicos, tá? Ele buscava aplicar princípios científicos dentro do ensino, para verificar como a aprendizagem acontecia. Ele buscava aplicar esses princípios na gestão e na organização, para aumentar a eficácia da eficiência no ensino. Então, isso está certo. Para entender, você tinha que ter uma noção do que Bobbitt trazia. Olha, a gente está liberando amanhã na nossa mentoria, o quê, professor? A nossa mentoria está liberando amanhã um mapa
de todos os autores. Para você, por exemplo, que erraria essa questão, a gente está liberando um mapa, né? Um mapa onde todos os autores vão ser abordados e as suas ideias centrais. A gente está finalizando esse mapa, né? E amanhã a gente vai estar liberando a venda desse mapa. Deixa eu ver se ele está aqui. Vou mostrar para vocês. É um mapa bem interessante. Olha. É um mapa bem interessante. Vai ajudar bastante os alunos que não são 114 páginas, tá? E aí esse mapa vai mostrar exatamente o que cada autor vai trazer como ideia. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, só para você que não tem tanto conhecimento, às vezes é seu primeiro concurso, né? Ou então você não tenha se preparado de uma maneira mais eficaz, mais exata, não tenha tido tempo para ler. A gente está liberando esse mapa aqui, tá? Para os alunos, para que eles possam dar essa revisada final, né? Essa guinada final, né? Esse gás no fim, né? E aí a gente, ó, tá vendo? É um mapa que vai falar sobre cada conceito, tá? BNCC, o que é, os eixos, os campos de experiência, tá vendo? Ó? É bem bacana. Muito legal mesmo, assim. PNE, PCNs, o que é? PNL, nível de modalidade de ensino, segundo LDB, alfabetização, segundo bloco. Como funciona a alfabetização? Apropriação da leitura e da escrita para professor 2. Alfabetização e as múltiplas linguagens. Didática, cuidar e educar. Ó, são 114 páginas, muito, muito interessantes, onde vocês vão ter acesso aí às principais ideias. Inclusive, essa questão, ela consegue ser respondida se você tiver lido esse mapa mental das principais ideias do concurso, tá? A gente só está ajustando para poder liberar. Jean Piaget, Perrenot, Comte, Crowley, Mailer, Emília Ferreiro, Freire, Froebel, Moacir Gadotti, Uma Veiga, por aí vai. Cipriano Lucchesi, tem todos esses autores. É bem interessante, a gente vai liberar ele amanhã, a venda, né? Amanhã. O aluno que é mentorado, ele vai ter acesso gratuito. Então, se ele é mentorado, ele vai ter acesso a todo o material gratuito, ele não paga nada. Tá? Vamos retornar aqui para a questão. Então, vamos lá. Então, isso está verdadeiro. O Bobbitt tem esse expoente, ele é um expoente do eficienticismo para dentro da educação, né? Vamos lá. Essa afirmação para Ralph Tyler, toda formulação dos objetivos da escola deve ser uma exposição das mudanças que devem se operar nos alunos. Esse conceito também está certo. O Ralph Tyler vai trazer essa argumentação. Ele argumentava que os principais objetivos educacionais deveriam indicar as mudanças desejadas nos alunos ao longo do processo educativo. Segundo ele, né, os objetivos deveriam ser formulados de modo que? De modo a refletir as transformações que se esperam na educação. Então, essa aqui é V, a Ralph Tyler também está certo. Vamos lá. Aqui tem currículo global, metodologia de projetos e currículo transversal podem ser entendidos como proposta de currículo integrado. Isso também está certo. O currículo global e o currículo transversal, tanto o currículo global e o currículo transversal, eles são elementos, eles são abordagens que podem ser entendidas como proposta de currículo que é integrado, tá? Então, isso aqui também está certo. Gente, tudo V. Vamos lá. O currículo como prática de significação resposta aos conceitos do currículo formal, currículo vivido e currículo oculto. O currículo como prática de significação reforça, né, os conceitos de currículo formal, currículo vivido e currículo oculto. Olha, a afirmação sobre o currículo como prática de significação, né, associando a currículo formal, currículo vivido e currículo oculto, não é totalmente precisa aqui, né?
E embora o currículo possa ser visto como um texto que guia o aprendizado dos alunos, mas ele fala aqui, ó, o currículo é um texto, seja escrito ou falado, que direciona o leitor ao conteúdo a ser aprendido. E, embora ele possa ser um guia de aprendizado dos alunos, a relação com os conceitos já mencionados, ela é mais complexa do que isso, né? Então, o currículo como prática, ele não é só apenas isso. Ele não se estrutura a partir desse olhar. Ele não é apenas assim, né? Então, e aí também, currículo formal, currículo oculto e currículo real, né? Aqui ele muda uma palavrinha para fazer você errar. Então, falso isso. Então, qual é a alternativa que tem certo aqui? A, B, 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 A. Letra A, né? Letra A, muito bem. Perfeito. Pessoal, muitos alunos assim me pedem esse professor gabarito. O gabarito é sempre nas aulas, gente. Porque eu respondo ao vivo, eu não preparo o gabarito antes. Entendeu? Eu respondo ao vivo. Não é à toa que eu deixei aqui uma questão com dúvida, né? Ó, voltar para essa questão. Eu posso trazer qual é a alternativa depois, porque fiquei aqui o currículo infantil, eu já li algumas coisas sobre o currículo infantil, mas não li o currículo todo. E aí, quais os elementos que englobam, né? Isso aqui eu não vou conseguir responder agora, mas eu vou trazer na próxima aula para vocês. Entendeu? Então, assim, eu respondo ao vivo. Às vezes o aluno me pede o gabarito, mas não tenho. Por quê? Porque o gabarito é o material da aula. O aluno tem que assistir a aula para poder ver o gabarito, tá? Vamos lá? Vamos para essa. Olha, outra questão com teórico, tá? Essa aqui da INDEC. Currículo é uma área de conhecimentos bastante discutida. O termo currículo tem inúmeras definições, né? Vai depender do autor. Tem inúmeras definições. E muitas dessas permeiam o que se denomina um currículo do cotidiano escolar. Sobre teorias do currículo, julgue as assertivas a seguir. William Pinar é considerado um dos grandes autores do processo de reconceptualização do currículo. Vamos lá. O William Pinar, ele vincula um tema sobre reconceitualização do currículo, e ele é considerado um autor que levanta debates a respeito do currículo. Então, por exemplo, na época, ele pegou as DCNs, ele fez uma crítica acirrada às DCNs e aos PCNs. Quem é mais antiguinho aí vai lembrar desses documentos que norteavam a aprendizagem, né? E ele fez uma crítica acirrada. E aí ele reconceitualizou o conceito de currículo a partir dessa perspectiva. Então, ele é importante dentro desse aspecto. Então, isso está correto, tá? Esse aqui é está correto, realmente. Eu nunca comentei sobre ele, mas ele realmente recontextualizou o conceito de currículo para dentro da educação, tá? Ó, William Kilpatrick e Franklin Bobbitt são considerados representantes da escola nova. Vamos lá, isso está incorreto, né? Pois, na verdade, duas grandes tendências destacam os primeiros estudos sobre currículo, né? As primeiras representações que vai aparecer é John Dewey, né? John Dewey, que vai ser um forte representante da escola nova, né? Então, esse aqui, ele está certo, né? Quando ele cita William Kilpatrick é um representante da escola nova, mas Franklin Bobbitt não é, tá? Então, isso aqui está errado. Então, Dewey, seria correto se colocasse Dewey aqui, Dewey e William Kilpatrick, tá? Então, dois expoentes da escola nova, né, principalmente John Dewey. Então, Dewey vai ser um elemento fundamental para quando falar sobre escola nova, lá no dia da prova, você vai lembrar de Dewey. John Dewey, tá? Ele falava sobre a elaboração de um currículo que admitisse os interesses do aluno, né? Os desejos, os anseios, baseado numa perspectiva mais filosófica, tá? Conhecida também como um Brasil escolanovismo, né? Depois vocês podem até pesquisar isso. Brasil, se vocês tiverem dúvida em relação a isso. Escolanovismo. É uma concepção que John Dewey e William Kilpatrick trouxe para a escola nova, tá?
Vamos lá, Michael Jung e Paulo Freire são considerados expoentes da nova sociologia da educação. Vamos lá. Essa terceira, ela está correta. Sabe por quê? Porque os autores Brian Davis, né, que foi um ex-aluno desse Michael Jung, ele vai trazer uma percepção em relação ao currículo. Ele vai explicitar, esclarecendo vários equívocos que deram margem a algumas discussões sobre currículo. É interessante que compreender, por exemplo, dentro dessa perspectiva, que as convergências que levaram ao aparecimento que se denominou Nova Sociologia da Educação, que é um termo muito conhecido para pedagogos, educadores, aqui, ó, certo? O que culminou nessa percepção da Nova Sociologia da Educação foram as divergências internas que aconteceram. Então, Brian, que é esse autor que foi aluno, né, do Michael Jung, ele trouxe essa percepção da sociologia, oh, meu Deus do céu, estou com a cabeça doendo, da sociologia da educação, né, esse conceito da nova sociologia da educação, a partir de uma visão. Então, eles são considerados expoentes, sim, tá? Então, isso está correto. Vamos lá. Henry Giroux integra estudos culturais de educação, propõe o currículo como política cultural ao retomar a proposta de John Dewey, Paulo Freire. Vamos lá. Essa 5 está correta, né? Giroux ressalta, ele vai falar sobre eu lembro que ele fala assim, é suficiente reconhecer o papel ideológico de certos textos culturais. Por exemplo, ele falava que é necessário verificar como essas representações são construídas na escola, sabe? Assumidas através de memórias sociais, ensinadas, aprendidas, como é que se dá essa inter-relação ensino-aprendizagem, né? Essa inter-relação ensino-aprendizagem. Como isso é dinamizado dentro da escola. Então, ele vai falar sobre isso. Inclusive, ele é um autor importante, né? Ele assinala como esse autor, e ele vai falar sobre uma educação escolar e cultural, contribuindo para a movimentação sociais, para evitar reproduzir valores dominantes. Tá? Então, essa 5 aqui está correta. Então, só a 1 está correta, né? A 1, vamos lá, estão corretos a 1, a 4 e a 5. 1, 4 e 5 tem aqui. 1. Opa. Primeiro dá certo, né? 1, 3. Opa. B, né? 1, 3 e 5, né? 1, 3. Essa não, Michel tá errado, né? Os trabalhos do... Não, essa aqui tá certa, né? 1 tá certo. 2 está incorreto. X. 3 está correto. 1, 3. 4 está incorreto. Ah, não, aqui está incorreto, tá, gente? Eu coloquei certo porque ele mudou o nome aqui, não foi? Vamos lá. Não é Michael Jung. Aqui tá errado. Esse Michael Jung tá errado. E Michael Jung, ele é o centro da construção da nova sociologia da educação. Mas isso está incorreto porque a preocupação, né, da política externa para a educação na sociologia era postulada a partir do momento em que Giroux começa a falar sobre essa sociologia. Então, esse nome aqui, eles não são considerados expoentes. Michael foi aluno de Giroux, né? Esse aqui que eu estava falando aqui foi aluno dele, e ele é que é expoente aqui, tá? Então, esse Michael Jung, ele publicou muita coisa de Giroux, mas ele foi aluno. Então, quem foi expoente foi Giroux, não foi Michael Jung. Por isso que essa aqui está errada. Acabei não vendo aqui. Falando que estava certo, mas estava errada. Então, 1, 3, né? 1, 3 e 5, né? 1, 3 e 5
Gente, fala comigo aí se eu errar, viu? As questões enormes, eu pulo a cabeça. Vamos lá, vamos lá. Aponte o que é pertinente afirmar da necessidade de planejar o instrumento de coleta de dados da avaliação da aprendizagem. Ah, essa aqui é mais tranquila, né? Pedagogia, né? Questão de 2023, questãozinha recente. E aí, ó, vamos lá. A avaliação da aprendizagem escolar, o que é que a gente precisa saber sobre avaliação? A avaliação ela é apresentada como um tema que provoca muitas reflexões, né? Tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para a escola, quanto para os pais. Cada um vai ter uma percepção, né, de avaliação. Olha, é inesgotável as angústias que são geradas a partir do que é a avaliação, né, na escola. A avaliação da aprendizagem é um recurso pedagógico, na verdade, né? Então, quando falar sobre avaliação, a gente tem que saber que a avaliação é um dos vários recursos que a educação possui para a aprendizagem. Que o foco é o quê? A aprendizagem. Eu sempre falo para meus alunos, todo mundo acordou aqui hoje, né, para vir celebrar a aprendizagem. Então, se o foco não for a aprendizagem, a avaliação é um dos recursos. Tá? Aqui está perguntando, aponte o que é pertinente afirmar da necessidade de planejar um instrumento de coleta de dados da avaliação da aprendizagem. O avaliador extrai da listagem os conteúdos essenciais e acrescenta os elementos que não são fundamentais. Então, todos os elementos são fundamentais na avaliação, tá? Na coleta de dados para avaliar alguém. Todos os elementos. Inclusive, se o aluno está com dor de cabeça, se o aluno está passando mal, se ele brigou com a mãe, até isso deve ser considerado. As questões do instrumento de avaliação devem ser elaboradas de maneira alegórica e não intencional. A avaliação é feita de maneira intencional. O professor quer avaliar o conhecimento sobre... Ele falou sobre acentuação gráfica, ele vai ter que elaborar uma avaliação de acordo com o contexto, de acordo com o público, para falar sobre... para que averiguar se os alunos aprenderam aquele conteúdo. Então, tem que ser de modo intencional. Isso também está errado. O instrumento de avaliação deve espelhar a forma como os conteúdos foram tratados na sala de aula. Exatamente, essa aqui é a certa. Gente, quantas avaliações eu já vi, né, professores fazerem, as avaliações não refletem, inclusive eu já trabalhei em escolas, né, não vou citar o nome, que não é ético, mas eu trabalhei em escolas em que a avaliação, o próprio professor não sabia responder a questão que ele tinha pegado da internet. Isso existe, professor? Existe. Eu sou prova viva. Isso acontece não só aqui em Pernambuco, não só em Recife, não só em Jabotão, mas em todos os lugares. Às vezes o professor quer descontar a raiva dele, né, no aluno, quer descontar a raiva dele na avaliação. Então, a forma de punir o aluno é pela avaliação, já que ele, em determinados contextos, não pode, né, questionar o aluno, né, bater boca com o aluno, ele vai descontar. Então, isso não é ético, né? Então, olha aqui, quando ele fala... a forma como foi tratada, choveu hoje, os alunos largaram mais cedo, você não conseguiu dar o conteúdo todo, você vai ter que completar esse conteúdo e os alunos têm que entender, para que você cobre no nível do aluno, tá? Torna-se desnecessário listar os componentes dos conteúdos que o educando deveria ter aprendido. Desnecessário, não, torna-se necessário, né? Tá errada. É irrelevante ajustar os conteúdos do instrumento de avaliação ao nível da escolaridade, o desenvolvimento dos estudantes. É irrelevante ajustar os conteúdos do instrumento de avaliação, né? Colocar no mesmo nível escolaridade do estudante. O aluno é do 7º ano do ensino fundamental. 7º ano. Aí eu vou pegar uma questão da UFPE e colocar para ele. Ele é aluno do 7º ano do ensino fundamental. É irrelevante ajustar esses conteúdos, é relevante ajustar os conteúdos ao nível do aluno, né? Ao nível do aluno. Está errado, né? Nossa letra correta é B, que eu falei. Não sei, né, gente? C. Vamos lá. Analisa essa questão aqui da INDEC, viu? Essas que tá sem o coisa é da INDEC, tá? Sem a referência. Quando não é da INDEC, eu coloco assim, ó. Como eu falei, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa questão não é da INDEC. Essa questão aqui é uma prova aqui do CETAP, né? Do CETAP. Ó. Quando não é da INDEC, ó, INDEC,
Quando é de outra banca, eu coloco aqui o nome da banca. A avaliação institucional é um processo individual que mobiliza a escola toda para os problemas pautados pelas avaliações e reconhecidos pelo coletivo, como vista de sua superação, pois exerce um papel, né, importante ao ser uma articuladora entre problemas, ações e compromissos locais da escola e seu vínculo com as demandas do poder público para organizar com qualidade o processo de ensino-aprendizagem. Vamos lá. Essa aqui pede a assertiva correta de acordo com para pedir um gabarito, né? Então, aqui, ó, ele fala aqui, a avaliação institucional é um processo individual que mobiliza a escola toda para os problemas pautados pelas avaliações e conhecidos pelo currículo, com vista da sua superação. Então, vamos lá. Luke, que é um autor que fala sobre avaliação, tá? Luke 2012, ele vai falar que a avaliação institucional é conduzida por princípios básicos e norteadores, né? A saber, né? Vai considerar os princípios básicos norteadores. A abrangência, não vou copiar tudo. Vai considerar a comparabilidade, né? Então, uma escola com outra escola, o nível, se está numa comunidade, se é uma comunidade carente, se não é carente, né? A comparabilidade, a continuidade, a legitimidade, a objetividade, a proatividade, a relevância, o senso de oportunidade, o sigilo e a ética e a transparência. É preciso lembrar que o processo deve ser democrático com foco na transformação da comunidade escolar, né? E aí, ó, o item 1, existe um erro, né? A avaliação, está dizendo, a avaliação institucional é um processo individual, né? Será que é um processo individual? O erro está na palavra individual, tá? Porque a avaliação não é um processo individual, né? A avaliação é um processo coletivo, né? Como vistas a superação de várias nuances da educação. Então, o errinho vai estar nessa palavra individual. Então, esse item do 1 está errado, tá? A 2 está dizendo que exerce um papel importante, né? Um papel importante ao ser uma articuladora entre problemas, ações e compromissos locais da escola e seu veículo com as demandas do poder público para organizar com qualidade o processo de ensino-aprendizagem. Olha, de fato, a avaliação é realmente institucional, ela tem um papel fundamental na articulação, como afirma aqui na primeira oração, na articulação entre o poder público para organizar com qualidade o processo de ensino. De fato, ela tem esse poder, né? E aí, esse item está correto. Esse item aqui está errado. E esse está correto, tá? Então, é errado e certo. Vamos lá, qual é a alternativa? A primeira é uma assertiva, é verdadeira, é falsa. Então, está errado. A primeira é uma assertiva falsa e a segunda é verdadeira. Essa aqui está certa. Letra B. Vamos lá? Então, seguindo, de acordo com o inciso 1º do artigo 47, a resolução CNE, número 4/2010, a validade da avaliação, na sua função diagnóstica, liga-se à aprendizagem, possibilitando ao aprendiz recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor e, nesse contexto, apontar para uma avaliação global. Essa temática é abordada por Waze, que ressalta a necessidade e os bons usos da avaliação da aprendizagem, para fazê-la avançar e avaliando a intervenção do professor, se está sendo de fato produtiva e se os alunos estão aprendendo de fato. Por isso, a referida autora destaca a importância da avaliação de percurso formativo ou processual, como muitos a denominam, né? A qual corresponde à avaliação de Hoffman, conceito de avaliação. Olha, a gente acabou de ver que no mapa mental que eu vou disponibilizar vai ter uma ideia central que Hoffman traz, né? Então, essa questão, ela está falando sobre a avaliação dentro da perspectiva dessa autora, né? Então, a avaliação,
A avaliação, aí qual é em relação a que ele fala sobre a formativa ou processual, avaliação do percurso, segundo Hoffman. Como é o nome dessa avaliação segundo percurso, segundo Hoffman, né? Daí a gente aproveita essa aula para poder retomar os conceitos de avaliação. A avaliação, a letra está dizendo que é somativa. A avaliação somativa, ela é uma avaliação que ocorre no final do período, tá? Então, a avaliação formativa é no final do período. É de aprendizagem. Não vou botar não aqui não, porque não vai caber. Vou botar as outras, tá? É no final do período de aprendizagem, para verificar o quê? O resultado final do processo educacional. Então, geralmente, ela é final de um bimestre, final de um trimestre, final do ano, né? Não é o foco da avaliação formativa, que se preocupa mais no acompanhamento contínuo do processo. Então, essa não é a nossa alternativa correta, somativa, né? Porque ela quer a avaliação do percurso, a avaliação mediadora. Ó, segundo Hoffman, a avaliação formal ou processual é mediadora, porque ela se limita a avaliar o resultado final do aprendizado. Desculpa, ela não se limita, né, a avaliar o resultado final da aprendizagem, mas sim acompanha e orienta o processo de ensino ao longo do percurso educacional. Então, a avaliação mediadora é esse tipo de avaliação, né, que se preocupa com o processo, né, ao longo do percurso educacional. Ela atua como mediadora, porque é mediadora, porque ela pode proporcionar o quê? Feedbacks contínuos. Os alunos podem falar sobre avaliação, os professores podem falar, ajudando nos ajustes das estratégias de ensino-aprendizagem para melhorar o desempenho dos estudantes. Né? Então, a mediadora é ao longo do processo. Ou tá ao longo do período, tá? A avaliação propulsora, que é isso, professor, nunca ouvi falar. A avaliação propulsora, ela embora a avaliação formativa tenha um papel importante, né? A avaliação formativa tem um papel importante. A avaliação propulsora tem um papel o termo propulsora, na verdade, ele é comumente utilizado para descrever o tipo de avaliação da literatura educacional que aborda a avaliação formativa. Então, essa avaliação propulsora, que vem de propor, ela também está relacionada à avaliação mediadora, tá? A avaliação construtiva. Deixa eu botar aqui, propulsora. Ao longo do processo também, né? A avaliação construtiva, esse termo, ele é amplamente reconhecido para descrever uma avaliação formativa, tá? Então, ele é a mesma coisa. A construtiva é a mesma coisa que formativa. A avaliação formativa ela contribui para a construção do conhecimento ao longo do processo educacional, então ao longo do período, né? E a avaliação comparativa, ela descreve adequadamente a função da avaliação formativa, tá? Então aqui a comparativa também equivale comparativa equivale, ela se refere mais à comparação entre os diferentes grupos ou indivíduos, né? Então, comparar, por exemplo, o primeiro ano com o terceiro ano, né? Fazer essa avaliação comparativa. Compara níveis, né? Então, a nossa alternativa correta, a avaliação comparativa, a avaliação que mais se encaixa para dentro do que a gente precisa é a mediadora. Né? As outras elas são similares, mas a mediadora é o nome da avaliação que avalia o percurso do aluno durante o processo de ensino-aprendizagem. Tá certo? A resolução do CNE. Peraí.
A resolução do CNE. Só vou fazer um intervalo aqui rápido, tá? E eu volto rapidinho. Deixa eu ir ao banheiro ali, que eu tô meio gripado, mas eu retorno rapidinho, tá? Aproveito para pegar uma água e ir ao banheiro.
Retornei, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, professor. Ok. Ok. Vamos lá, vamos retornar. Vamos retornar, gente. Vamos lá. Estão me ouvindo? Tá tudo direitinho, né? Vamos continuar. Então, a gente parou nessa questão aqui. A resolução do CNE, a banca cobrou resolução do CNE. Então, CNE, as resoluções do CNE, elas são muito importantes. O que é CNE? Conselho, né, Nacional de Educação, né? A resolução do CNE fixa as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, né, da educação básica, e aborda nos artigos 46 e 47 a avaliação no processo de ensino-aprendizagem, bem como a sua relação com o desenvolvimento do currículo. Nesse mesmo sentido, FINE 2014 entende que a avaliação integra o currículo e está intimamente relacionada com o quê? Né? Então, ele está pedindo um conceito, né, trazido por FINE, e essa resolução do PN está baseada nesse autor, né? E aí nós temos a alternativa A. O que é que essa alternativa vai trazer? Vai dizer que o desempenho da escola, né, como um todo, nas avaliações externas, nacionais e estaduais, e consequentemente com o seu prestígio na comunidade. Essa alternativa ela não está alinhada com essa resolução do CNE, com a concepção de avaliação no contexto educacional. Porque FINE, ele vai trazer que a avaliação não deve ser voltada principalmente para o desempenho da escola, em avaliações externas, ou para o seu prestígio, como aqui está citando, né? A avaliação não é considerada para esse fim. Ah, professor, mas a escola se gaba, que passou em primeiro lugar, não sei o quê. Mas esse não é o fim da avaliação. A avaliação não tem esse propósito, né? Ela não está integrada a esse propósito. Ela serve para acompanhamento e melhoria da aprendizagem dos alunos. Então, esse aqui, obrigado, Joelma. Joelma disse, gente, dá o like. Verdade, pessoal, pelo amor de Deus, eu nunca pedi nada a vocês. Então, eu vou disponibilizar essa semana todinha de aula gratuita, né? Vocês vão poder acompanhar essas aulas. Não tem acesso ao material, quem quiser o material pode pagar pela semana para acompanhar junto comigo dentro da sala de aula, R$ 57,90, tem acesso a todo o material. Inclusive o mapa que eu mostrei, e também nessa aula eu mostrei um mapa que a gente vai disponibilizar para os alunos, resumão, e o simulado de revisão final, né, com os feedbacks, flashcards, e as 50 questões, né, focadas nos conteúdos da banca, com um gabarito comentado. Mas eu vou disponibilizar essa aula gratuita, então deixa seu like, curte e compartilha, porque ajuda muito ao canal, para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês de graça. A letra B está dizendo que o controle do trabalho, o controle do trabalho dos diferentes professores para ensinar todo o conteúdo programado às suas respectivas turmas por meio da aplicação de provas padronizadas. Então, provas padronizadas. Olha, o conceito de provas padronizadas por meio... essa alternativa, ela enfatiza mais a questão do controle da aplicação das provas padronizadas. Ela é como se fosse um meio para garantir a cobertura do conteúdo programado.
isso não reflete diretamente a abordagem da avaliação por parte integrante do currículo educacional, conforme discutido pelo autor. O autor não fala que essas avaliações padronizadas são, né, importantes para dentro da avaliação, para dentro do contexto educacional. Então, essa também está errada. Na letra C, a letra C fala que a gestão da aprendizagem por meio da observação dos processos de estilo de aprendizagem, produção de instrumentos, análise de resultados e reorientação do ensino. Essa letra C, ela parece até estar certa, né? Mas Fini, e a Fini, né, que é o autor aqui citado pela banca, inclusive essa banca Vunesp é o cão, né, com licença da palavra, porque eles são terríveis mesmo. Né? Então, ele associou dois autores, né? O aluno tem que ter lido o Fini e tem que ter lido essa resolução do CNE para poder responder essa questão. Uma questão difícil, né? Para orientador pedagógico, para quem tem pedagogia. São Bernardo do Campo. Vamos lá. Então, essa alternativa não está certa, porque a questão, apesar de ter esses elementos, ela está intrinsecamente ligada à gestão da aprendizagem, né? Envolvendo a observação contínua dos processos de aprendizagem dos alunos. A criação de instrumentos adequados para avaliar esses processos, a análise dos resultados obtidos e a reorientação do ensino conforme as necessidades. Então, ela não se limita apenas à aplicação de provas e ao desempenho, né? Então, aqui, por meio de processos, né, seus resultados. Então, está dizendo que a análise de resultados é o fim da avaliação e não é isso que essa resolução e o autor traz, tá? Então, essa aqui está errada. E aí a letra D está dizendo que a valorização do mérito estudantil, falou mérito, essa alternativa vai estar errada, viu? Selecionando os melhores alunos e organizando campeonatos. Isso não existe, tá, gente? Essa alternativa foca em uma avaliação competitiva, em um aspecto de competição, seleção entre alunos. Apesar de existir em algumas escolas, principalmente escolas IF, né? Escolas modelo, né? Isso não é ético. A avaliação ela não deve ser realizada para promover uma competição entre os alunos. Ela deve ser realizada para promover o desenvolvimento dos estudantes de forma equitativa. Isso aqui fere o princípio da equidade, né? Vamos lá. Então, é a nossa letra E, né? Só resta a letra E. Já que essa está errada. Letra E. A disciplina em sala de aula, se o professor nos processos, compartilhar regras com os alunos, ter atenção às explicações da vigilância. Aí. Vamos lá, letra E. Próxima. O artigo 46 da resolução do CNE, número 4, de 2010, estabelece que a avaliação no ambiente educacional compreende 3 dimensões básicas: avaliação da aprendizagem, avaliação institucional, interna e externa, avaliação de redes da educação básica. Esse tema é um objeto de estudo de Bonamino de Souza, e 3 gerações de avaliação da educação básica no Brasil, interfaces com o currículo e a escola. A denominada primeira geração consiste na avaliação diagnóstica da qualidade da educação sem atribuição de consequências diretas para a escola e para o currículo. A segunda e a terceira geração se articulam respectivamente a política de responsabilização da fraca e forte, como aquelas que com consequências mais expressivas para o currículo escolar. As autoras apontam ainda o risco de as políticas de responsabilização ao exacerbarem a preocupação de diretores e professores em preparar seus alunos para os testes. Levaram lá o que é que essas consequências levaram a... Então, Bonamino e Souza são 2 autores que vão escrever sobre avaliação. Eles discutem as políticas,
né, as políticas de responsabilização mais rigorosas, né, na terceira geração. Eles falam que isso pode levar a um estreitamento do currículo escolar. Por que isso ocorre, professor? Porque as escolas elas podem focar excessivamente em preparar alunos para os testes e avaliações externas, em detrimento de uma abordagem mais ampla, diversificada no ensino e no currículo. Né? Muitas escolas elas trabalham muito com avaliação externa, focam na avaliação externa e esquecem do processo, de outros aspectos que são importantes. Né? E aí, então, aqui nós temos algumas alternativas que perguntam sobre isso. Né? Então, aqui, um estreitamento do currículo escolar não é essa, né? Levarem a um grande estresse de toda a equipe escolar, não é essa, né? Uma grande cobrança da comunidade acadêmica, não é essa, um progressivo abandono das questões dissertativas, não é essa, uma substituição da avaliação formativa pela somativa. É exatamente essa a alternativa que não é correta. Porque quando a escola ela dá atenção apenas a elementos, né, para fazer com que a escola esteja no ranking, no topo, ela acaba substituindo a avaliação formativa, que foca no processo do aluno, né, no processo de aprendizagem, por uma avaliação que é apenas classificatória, que vai focar no resultado, que não é correto, tá? Então, vamos lá. O inciso 3º do artigo 47 da resolução do CNE destaca que a avaliação da educação infantil é realizada, questão para professor 1, mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo da promoção. Olha, a gente discutiu isso na aula passada. Mesmo se tratando do acesso ao ensino fundamental. Segundo o artigo 10 da resolução do CNE 2009, para avaliar o desenvolvimento das crianças, cabe às instituições de ensino criarem procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico, sem o objetivo da seleção, da promoção ou classificação. A gente falou sobre essa resolução ontem, inclusive eu lembro que um aluno no YouTube participou, acho que foi um aluno, não lembro, acho que ele está até aqui, Osório, né, que participou perguntando sobre essa demanda, né, de reprovação no ensino fundamental 1, né, eu lembro disso. Vamos lá. Aí, a gente discutiu sobre isso na aula passada. E aqui ele vai pedir e você assinar ali uma alternativa, né? Então, para preenchimento da palavra, né? Essa resolução destaca ainda que para evitar essa avaliação devem ser utilizados múltiplos registros, né? Realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbum, né? Isso chama-se o quê? Na educação infantil, portfólio, né? Portfólio. O portfólio. Que permita o quê? Que permita a imprensa e demais interessados conhecer o trabalho, não. Ao supervisor de ensino, não. As famílias dos alunos, não. As pesquisadoras, não. A Secretaria Municipal de Educação, né? Então, que permita a Secretaria Municipal de Educação conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de envolvimento, né, de aprendizagem da criança na educação infantil. Então, a Secretaria ela precisa estar a par de como essa criança foi progredindo ao longo do processo no ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, né? Evitando a avaliação, né, vista como classificatória, né? Evita-se esse tipo de trabalho no ensino fundamental 1. Juliana assistiu o programa de TV, da TV Educativa. Sobre os instrumentos necessários à gestão democrática na escola e à gestão do trabalho em sala de aula. Um dos palestrantes do programa citou o artigo 14 da LDB de 96, o qual estabelece que cabe aos sistemas de ensino definirem as normas de gestão democrática do ensino público da educação básica, de acordo com as peculiaridades, conforme 2 princípios.
da participação dos profissionais da educação, né, na elaboração do projeto pedagógico da escola, do PPP, e da participação das comunidades escolares e locais, em conselhos escolares e equivalentes. Um segundo palestrante mencionou o pensamento libânio. Carlos Libânio, né? Que é a organização do trabalho escolar, índice na eficiência e na eficácia do processo de ensino-aprendizagem, à medida que garante as condições de funcionamento da escola e uma ação unificada da equipe escolar. Destacou que Libânio apresenta um projeto pedagógico da escola como o ordenador, o norteador da vida escolar, com o principal instrumento da organização à gestão escolar, enquanto a oportunidade de a direção, a coordenação pedagógica e os professores da comunidade tomarem, né, a sua escola nas mãos, definirem seu papel estratégico na educação de crianças e jovens, organizarem suas ações visando o quê? Evitarem conflitos e problemas, atingirem os objetivos a que se propõem, cumprir cada qual sua função de forma colaborativa, alcançarem bons resultados nos alunos nas avaliações externas, aplicarem os recursos enviados pelo órgão central sem desperdício. Engraçada essa questão, né? Vamos lá, quando essa questão ela vem recheada de pegadinhas, né? Quando a letra A fala evitar conflitos e problemas, embora o projeto pedagógico realmente possa contribuir para evitar conflitos e problemas dentro da escola, né, o PPP, não é a nossa alternativa correta, né? Porque ela não é uma função principal descrita por Libânio. Então, Libânio não lista isso como algo sendo o objetivo da gestão democrática, tá? Então, não seria a nossa alternativa correta. A B, atingir os objetivos a que se propõe. Essa alternativa ela está alinhada com o pensamento de Libânio sobre o projeto, né? Por quê? Porque atingir os objetivos que se propõe a escola é o principal papel do PPP, né? O que é que ele destaca? Ele destaca que o PPP ele deve servir para orientar as ações da equipe escolar na busca por objetivos, né? Objetivos educacionais propostos. Então, por enquanto, é nossa alternativa correta. Vamos ler o resto. Cumprem cada qual suas funções de forma colaborativa. Olha, a letra C, ela embora a colaboração seja importante, a função principal do projeto não é apenas assegurar o cumprimento das funções, né? Isso, ela não é feita a partir desse princípio, mas ela é feita para orientar a alcançar objetivos educacionais. Então, seria essa aqui, né? Então, vamos lá. A letra D, alcançarem bons resultados nos alunos nas avaliações externas. A que a gente discutiu agorinha, né? O projeto pedagógico, embora alcançar bons resultados seja um objetivo da escola, e esse PPP realmente influencia nos resultados educacionais, seu propósito vai além dessas avaliações externas, né? O propósito do projeto não é esse, né? Não é somente esse. Esse é um dos propósitos, mas ele não é o propósito pilar. E a letra E está dizendo que aplicarem os recursos enviados pelos órgãos, está totalmente errado, né? Na verdade, isso deve ser feito, mas isso aqui não é o fim, não é o propósito da educação, né? Ele não reflete o principal objetivo do projeto pedagógico. Ele é mais sobre orientar a prática educativa, não sobre a gestão financeira, né? Isso aqui cabe aos gestores, né, juntamente com as gerências, controlar, né, para evitar desperdício, né? Então, a nossa letra B é a nossa alternativa correta. Essa aqui vai ser a última questão que a gente vai responder hoje, tá? A gente continua amanhã. Bernard Charlotte, com base em referenciais filosóficos e antropológicos, levantam as questões pedagógicas e epistemológicas para conduzir a sua reflexão sobre o que alguns alunos aprendem e outros, o porquê, desculpa. Alguns alunos aprendem e outros não. Ele indaga qual tipo de olhar, qual tipo de abordagem permite entender o que está acontecendo na história escolar de uma criança, seja na própria sala de aula, seja no mundo externo. A questão central inclui quando
se trata da política educacional. É a seguinte: o que tem que fazer para aprender alguma coisa? Charlotte, né, e Weisens. A Zabala, que é um autor importante, inclusive está previsto no edital de vocês, esse autor, tá? Desafiados por essa questão, apoiam sim teorias sociológicas, antropológicas e psicogenéticas, e em reflexões sobre as práticas pedagógicas, chegando à conclusão de que só aprende quem? Essa questão é bem interessante, né? Ela é bem interessante porque ela vai refletir o propósito da aprendizagem. Porque um aluno aprende e outro não aprende. Né? Quais são os principais as limitações, né? Com base naqueles que aprendem e os que não aprendem. Né? Então, a letra A vai dizer assim: prestar atenção nas explicações do professor em sala de aula. E que pede outras explicações quando não consegue entendê-las. Pois só assim as novas aprendizagens vão se somando aos conhecimentos anteriores. Vamos lá. Essa questão na letra A só aprende quem presta atenção, né? Ela não tem embasamento metodológico, né? Pedagógico. Inclusive, é antiético falar isso, né? Só aprende quem presta atenção nas explicações do professor. Né? As aprendizagens, elas não são... essa opção, ela não foca a importância da problemática do ensino, né? Então, assim, ela foca na importância da atenção durante as explicações, né, essa alternativa, e da capacidade de pedir esclarecimentos quando necessário, mas ela não traz o que é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, segundo as teorias. Ela não abrange a totalidade do aspecto discutido por Charlotte, né, e nem por Zabala. Então, assim, isso não é a única reflexão importante para dentro desse contexto, apesar de ser importante. Né? A letra B fala aqui, domina os conhecimentos prévios, só aprende quem domina os conhecimentos prévios necessários à assimilação dos conteúdos da unidade que está sendo ensinada. Daí a importância da avaliação rigorosa de uma unidade ou um aluno escolar para dar acesso ao seguinte. Vamos lá, essa opção aí, ela enfatiza a importância dos conhecimentos prévios com base para assimilar os novos conteúdos, que é relevante na teoria da aprendizagem construtivista. No entanto, ela não explora, essa alternativa ela não está explorando o aspecto da atividade intelectual ativa do aluno na resolução de problemas, como a professora Charlotte vai propor. Então, essa não seria a nossa alternativa. Na letra C está dizendo que tem uma atividade intelectual, quem partindo dos conhecimentos que já tem, busca respostas para problemas, os quais podem ser no modelo do ensino, pela resolução de problemas, os núcleos de situação de aprendizagem. Essa C, essa opção, ela está alinhada à ideia de Charlotte, né? Ela tem embasamento à ideia de Charlotte. Por quê? Porque quando Charlotte fala sobre aprendizagem, ele enfatiza a importância da atividade intelectual do aluno, essa capacidade de buscar respostas e resolver problemas como núcleos centrais da aprendizagem. Tá? Então, essa aqui, por enquanto, é a nossa alternativa. Vamos ler o resto, né? A letra D está dizendo valorizar o estudo em função de sua classe social e do futuro, que a escola pode lhe trazer e, assim, esforçar-se, realiza as tarefas da sala de aula, lê os livros indicados e apoia-se na autoestima social escolar. Essa letra D, ela está falando sobre... Ela aborda a motivação, né? Uma ideia de motivação do aluno. E esse aspecto também é relevante para a aprendizagem, né? Várias teorias psicológicas e educacionais, elas vão falar sobre esse papel, né, do aluno enquanto motivado para aprender. Mas ela não captura completamente a ideia de Charlotte sobre a importância da atividade intelectual. Tá? Por isso que ela não é a nossa alternativa correta. Vamos lá. Essa questão ela se baseia em Charlotte e traz um conceito postulado em Zabala. Vamos lá. E a nossa letra E, a última, né? Vamos lá, está dizendo que traz o aluno que só aprende quem traz questionamentos na sala de aula, quem relaciona por si mesmo os conteúdos escolares com a sua própria realidade de vida, pois os professores estão na escola para oferecer as respostas a quem tem perguntas. O professor sabe de tudo, gente? Não, né? Isso não é correto, né? Coloca o professor como detentor do conhecimento. Isso é uma visão tradicional, né?
né? Isso aqui, ó. Pois os professores estão na escola para oferecer respostas a quem tem perguntas. Apesar de ser verdade, o professor também não sabe de tudo, né? Então, essa letra essa opção, ela se alinha mais, ela enfatiza a atividade intelectual do aluno na busca por uma resposta, né? Então, a nossa letra C é a correta, né? Então, assim, principalmente porque ela aborda os conhecimentos que o aluno já traz de casa, ele usa esses conhecimentos para buscar resposta a problemas, tá? Vamos lá, eu vou encerrar aqui, parou. Vocês vão trabalhar amanhã, mas amanhã tudo indica que eu vou sair um pouquinho mais cedo da escola que eu trabalho, tá certo? E aí a gente começa um pouquinho mais cedo, talvez a gente comece aí por volta das 19h30. Aí a gente pode dar uma esticada maior, tá certo? Então eu vou encerrar por aqui e a gente dá continuidade amanhã, se Deus quiser, às 19h30, juntos aqui nessa empreitada por uma vaga em Igaraçu. Uma vaga é sua, se Deus quiser. Nós estaremos juntos nesse percurso e vocês vão, com certeza, serem aprovados dentro dessa vaga, tá? Conte comigo, estou junto com você até a posse. Grande abraço, Deus abençoe e até amanhã. Aqui na mentoria Professor Adriélio Moreno você encontra preparação de verdade para concursos públicos. Trabalhamos com apostilas completas e totalmente atualizadas, organizadas exatamente conforme o edital. Temos cadernos de questões focados na banca do seu concurso, com comentários estratégicos que mostram como a prova cobra. Disponibilizamos também cadernos de mapas mentais por disciplina, ideais para revisão rápida e memorização eficiente. E, para quem quer acompanhamento total, oferecemos mentorias individuais, com orientação personalizada, planejamento e suporte contínuo até o dia da prova. Estudo com método, direção e foco em aprovação. Aqui, você não estuda sozinho.